E pra gente concluir essa nossa revisão, né, antes de fazermos a nossa atividade do bimestre, na segunda, na verdade, né, a gente teve uma já antes do recesso, e essa vai ser a segunda pós-recesso, a primeira pós-recesso e a segunda do bimestre. E aí eu retorno para essa questão do SSA, que eu só fiz apenas o item A, porque a resposta já foi item A, mas eu acho que vale muito a pena a gente comentar a questão toda. A questão é a seguinte: em quais das alternativas a seguir o ponto P pertence à circunferência? Então é aquela história de posição relativa entre ponto e circunferência, né? O ponto pertence à circunferência quando a distância entre dois pontos, esse ponto e o ponto da circunferência é igual ao raio. O ponto ele vai ser exterior à circunferência quando a distância entre o centro e esse ponto é maior que o raio. E ele vai ser interior à circunferência quando a distância do centro até o ponto é menor que o raio. Então, eu disse a vocês no último vídeo que quando a gente pega esse ponto, coloca na equação reduzida e dá uma igualdade, a coisa que está do lado esquerdo é igual à coisa que está do lado direito, dá uma igualdade. Então, esse ponto pertence à circunferência. Quando a gente pega o ponto, substitui na equação reduzida e dá uma mentira, um lado é menor que o outro, então a gente vai ter um ponto interior. E quando a gente substitui o ponto na equação reduzida e um lado dá maior que o outro, então a gente vai ter um ponto exterior, né? E aí eu quero saber um ponto que pertence. Por coincidência do destino, já foi logo letra A. Quando a gente fez a substituição, já deu certo, ó. Quando eu pego o ponto 5 e 6, substituo nessa equação reduzida aqui, a gente vai ter que o x agora vai ser 5 e o y agora vai ser 6. E aí x agora é 5 menos 3 ao quadrado, mais y é 6, 6 menos 6 ao quadrado, igual a 4. 5 menos 3 é 2 ao quadrado, mais 6 menos 6 é 0 ao quadrado, igual a 4. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 0 é 4, igual a 4. Então, 4 igual a 4 é uma verdade. Então, quer dizer que o ponto P pertence à circunferência aí, beta, certo? Então, já é a nossa resposta. Mas a gente olhar as outras alternativas, pode fazer um estudo. E aí, a gente vê na letra B, por exemplo, que... Então, quando a gente olha aqui para a letra B e pega o ponto 1 e 2, coloca na equação reduzida, meu x agora é 1, então 1 menos 2 ao quadrado, mais o y agora é 2, 2 menos 2 ao quadrado, igual a 5. 1 menos 2 vai dar 1 ao quadrado, mais o y foi 2, desculpa. 2 menos 2 é 0 ao quadrado, igual a 5. 1 ao quadrado é 1, mais 0 igual a 5. 1 é menor que 5. Então, esse ponto aqui, ele é interno. Na nossa letra C, a gente tinha a equação geral. E aí você poderia pensar, poxa, se eu vou ter que colocar isso na equação reduzida, bora botar na equação reduzida só pra gente treinar. Ó, começa x ao quadrado mais y ao quadrado, ok. Pega o que tem x, pega o que tem y. Não tem ninguém com y, então quer dizer que o y do centro vai ser 0. Divido por menos 2. Então, meu centro, ó, o x vai ser menos com menos mais. 8 dividido por 2, 4. E o y0 vai ser 0, porque não aparece ninguém aqui. Pego o centro, elevo o quadrado, r de raio, r de raiz. 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. 0 ao quadrado é 0. E o termo independente, troco o sinal, menos 6. Então, meu raio é raiz de 10. Colocando na reduzida, que é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual raio ao quadrado, a gente vai ter x menos 4, que é o centro, ao quadrado, mais, como o centro do y é 0, vai ficar y ao quadrado, igual a raiz de 10 ao quadrado. Corta, corta. Reescrevendo aqui, ó, eu vou ter igual a 10. E aí eu quero saber se esse ponto pertence. O que é que eu faço? Pego o ponto, onde tem x, coloco 1. E onde tem y, coloco 5. Isso tem que dar 10. 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado, igual a 10. Menos 3 ao quadrado dá 9.
mais 25 igual a 10. 9 com 25, isso dá 34, que é maior que 10. Então, o ponto é externo. Mas eu precisava ter que completar quadrado para colocar na reduzida? Não, você poderia também ter direto substituído aqui, ó. E aí, a gente teria o seguinte. Onde tem x, eu ia colocar 1, e onde tem y, 5, do mesmo jeito, ó. X ao quadrado, 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 8 vezes x, x é 1, mais 6 igual a 0. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. 8 vezes 1 vai dar menos 8, mais 6 igual a 0. 1 com 25, 26, menos 8, mais 6 igual a 0. Tenho 26, devo 8, vou ficar com 18, mais 6 igual a 0. 18 com 6, isso vai me dar um total de 24. E 24 é maior que 0. Dá maior do mesmo jeitinho, certo? E aí você não precisava completar quadrado. Só completei pra gente revisar. A letra D pergunta se o ponto 1 e 3... Se o ponto 1 e 3 pertence à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16. E aí, substituindo x por 1 agora, 1 mais 1 ao quadrado, mais y agora é 3. 3 menos 2 ao quadrado igual a 16. 1 mais 1 é 2 ao quadrado, mais tenho 3, devo 2, ficou 1 ao quadrado igual a 16. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, igual a 16, e 5 é menor que 16, então esse ponto ele é interno. E por fim, a letra E, ela dá pra gente o ponto 3 e 1, e pergunta se esse ponto 3 e 1 pertence à circunferência, e também deu na forma geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y mais 2 igual a 0. Então, eu vou substituir. Se o valor der igual a 0, pertence, que não vai pertencer, né? Que é só a letra A. Se der menor que 0, é interno. Se der maior que 0, é externo. Então, ó, onde tem x, eu vou colocar 3 ao quadrado, mais onde tem y, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 2, igual a 0. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 2, igual a 0. E aí eu tenho 9 mais 1, 10, menos 12, 2 mais 2, 4, igual a 0. Tenho 10, devo 2, fico devendo 2, mais 4, igual a 0. Devo 2, tenho 4, fico com 2, que é maior que 0, então esse ponto é externo. E aí, se você quisesse colocar na reduzida, você poderia, né? Então, pegando isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y mais 2 igual a 0. Começa com x ao quadrado mais y ao quadrado, ok. Pega o que tem x, pega o que tem y, divide por menos 2. Esse centro aqui vai ser menos com menos mais 4 dividido por 2, 2. Mais com menos, menos 2 dividido por 2, 1. Menos 1. E o raio, R de raio, R de raiz, eleva o centro ao quadrado e o termo independente troca o sinal. E aí, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, e aqui vem menos 2. O meu raio é raiz de 4 com 5, 5 menos 2, 3. Raiz de 3. Se a gente tem um centro e a gente tem um raio, a gente pode colocar na equação reduzida. Então, minha equação reduzida é do tipo x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. X menos o centro a gente descobriu que é 2 ao quadrado.
mais y menos, com menos daqui vem mais, 1 ao quadrado, igual raio ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado. Corta, corta, então fico com x menos 2 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 3. Então, de novo, se eu quiser conferir se esse ponto realmente é externo, pego onde tem x, coloco 3. E onde tem y, eu vou colocar 1. Igual a 3. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado. 1 mais 1 é 2 ao quadrado, igual a 3. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, igual a 3. E 5 é maior que 3. De fato, é um ponto externo.